Pessoal, boa noite. Boa noite. Cadê o horário? Vamos começar com a leitura, né, de Jesus no dia a dia, que é conselhos diários, né, de como a gente tem que levar a vida da gente seguindo os preceitos do Pai. Impaciência. Nos momentos de impaciência, recorde-se da paciência inesgotável que Deus tem conosco. Nos momentos de impaciência, lembre-se da paciência ilimitada que Jesus tem com a humanidade. Nos momentos de impaciência, não ouvide a paciência interminável que os Espíritos protetores têm com você. Desta maneira, nada justifica sua impaciência com a vida ou com as pessoas. Da mesma maneira que o doente em estado grave não pode se dar ao luxo de escolher o médico de sua preferência. Você também, condição de doente da alma, não se pode dar o luxo de ser impaciente com ninguém, já que muitos ao seu redor suportam com paciência suas crises e seus caprichos. Pense na paciência da esposa frente às manias do marido, na paciência do marido frente aos ciúmes doentios da esposa, na paciência da mãe, na criação do filho, na paciência do filho com o pai idoso. Como ver, todos necessitamos ser pacientes uns com os outros, porque não existem ninguém que não necessite da paciência alheia em relação a si mesmo. Ou seja, acho que paciência é uma prova que 99,9% da humanidade está passando por ela, né? Quem é que não tem uma situação no trânsito, no trabalho, com o vizinho, com o familiar, algo que lhe tira a paciência? E a falta de paciência, ou seja, a impaciência, ela é uma prova de desamor, né? Porque quando a gente tem um amor predominante em cima de tudo e de todos, ou seja, quando a gente tenta chegar perto daquele amor que Jesus veio nos ensinar, nós vamos sim ter mais paciência, porque nós vamos entender que todos somos espíritos que estamos aqui durante essa encarnação para aprimorarmos, para melhorarmos e para deixarmos de lado nossas más tendências e nossos defeitos. Então, se somos todos imperfeitos, por que é que eu vou me considerar melhor que alguém não tendo paciência com esse irmão que tem uma certa necessidade de primor ali, uma certa necessidade do físico, do espírito, enfim, das relações emocionais e psicológicas. Então, cabe-nos ter paciência, primeiramente com nós mesmos, na correção dos nossos erros, que não serão todos corrigidos da noite para o dia. Então, temos que ter persistência e muita paciência com nós mesmos, e principalmente com o próximo, que está aí como nossos companheiros de caminhada, né? Então, para a gente dar início, alguém se habilita a fazer a prece inicial para nós? Guilmar? Guilmar tem voz de locutor? Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado aos nossos mentores espirituais. Obrigado à espiritualidade de Deus. Que a espiritualidade possa iluminar o nosso palestrante, Adalberto. Que as palavras dele a gente possa aprender com luz e colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus esteja conosco. Para dar início ao trabalho da noite, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 5, quando praticamente entrado nesse capítulo, que é dando continuidade ao assunto inicial, que começou na semana passada retrasada, sobre esse tópico. Aqui nós vamos falar
sobre o que a gente passa nessa vida. E aqui nesse momento de hoje nós vamos falar sobre causas anteriores das aflições, ou seja, sobre os motivos do porquê que a gente passa certas situações nessa vida. E todo mundo passa por algo que pode se considerar como sofrimento, pode se considerar como algo que muitas vezes, em muitas visões, fuja da justiça divina. E aqui nós vamos entender que não, que nada foge da justiça divina, que uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade do Pai. E qual a nossa responsabilidade em cima dessas aflições? O que nós fizemos para merecê-las? E o porquê que mesmo diante do nosso sofrimento, Deus continua sendo justo como sempre e misericordioso. Antes da gente entrar na leitura do Evangelho do dia, eu trouxe um texto para a gente ler que tem muito a ver com essa questão do dia. Inspiração divina é o nome desse texto. Quantos de nós queremos ter, em alguns momentos, a orientação e a inspiração de Jesus, e ainda maior, a bênção do Pai para o conserto de nossas ações, para a vida que escolhemos. Cada um, muitas vezes, fica sem rumo, buscando resolver as situações, achando que tudo depende do apoio e da resolução do alto, confiando muito mais naquilo que é externo, de fora, do que aquilo que está dentro de cada qual. Somos, em essência, a semelhança do Pai. E nessa condição, cada qual reúne as condições para não só administrar, mas solucionar as grandes causas e os grandes momentos de nossa jornada. Só em alguns pontos, em certos momentos, é que tudo depende do alto, e quase nada sobra para a nossa solução. Caminheiros somos, e cada qual leva a sua bagagem, a sua mala, que aos poucos vai sendo administrada à medida do tempo e da necessidade. As escolhas são próprias de cada um, dentro da liberdade que nos é própria. Os recursos sempre estão em nós mesmos, e não no outro ou naquele que está em outra dimensão. Isso é de grande importância para a nossa orientação, a fim de que, conhecendo-os, possamos descortinar em nós, a todo momento, o manancial que precisamos para a sequência certa do nosso caminho. Mais ainda, tudo nos coloca a tempo de desenvolvermos as responsabilidades, já que seremos cobrados na contabilidade divina, em razão de tudo que podemos, mas deixamos de fazer, aguardando que o plano maior fizesse por nós. Nenhum motor, nenhuma máquina, por mais sofisticada que seja, consegue funcionar sem suas engrenagens e seu comando próprio. Ainda que algo venha ao campo externo, o funcionamento e a força que produz é do próprio objeto máquina. Sejamos suficientemente responsáveis para, orientados com nosso próprio senso de justiça, fazermos nossa melhor parte, sem aguardar ou confiar nada além do que nos cabe consertar e executar. Para progredir, necessitamos de cuidar de nós mesmos a todo instante, com a nossa própria responsabilidade e o nosso livre-arbítrio. Bem sabemos, fazendo a cota que nos cabe de maneira certa, e ainda que façamos pouco, menos do que esperamos, tenhamos a certeza de que estamos no caminho certo. Busquem seguir com responsabilidade, servindo com amor, no ideal cristão, cada um na sua melhor parte. Jesus sempre estará acompanhando os passos de cada um e quando, envolvidos no bem e na prática da caridade, haverá de dar o manancial para o crescimento pleno de cada espírito. Ou seja, isso aqui mostra o quanto que nós somos importantes e o tanto de força que nós carregamos dentro de nós. A partir do momento que Deus nos lança uma centelha divina, desde o momento da nossa criação, mesmo simples e ignorantes, como um dia já fomos e muito distantes desse ponto não estamos, nós sabemos que se há Deus dentro de nós,
As respostas não estão do lado de fora. Não está aqui na casa espírita, na igreja evangélica, católica, ou em qualquer outra crença dentro do espiritualismo e dentro de outras formas filosóficas de pensamento. Mas estão dentro de nós. A partir do momento que, com a ajuda externa, né, que muitas vezes sozinhos, a gente não está sendo forte e autossuficiente para nos encontrarmos. Mas a partir do momento que a gente chega na condição de olhar para dentro, é ali que estão todas as respostas. É ali que está a força que Deus nos deu e é ali que está Deus e Jesus. Deus não está lá em cima, Deus está aqui dentro. Em tudo e em todos, Deus está. Então, a partir do momento que assim visualizarmos e a nossa fé ser movida dessa maneira, essa vai ser a fé que moverá montanhas, né? Então, nós temos que começar a não endeusar pessoas, a não ser aquele palestrante ali da frente que é detentor de toda razão, aquele pastor que falou com muito fervor ali na frente, que você vai confiar nas mãos dele, que você vai ter sua vida salva. O homem não salva o homem. O homem, no máximo, mais esclarecido, ele poderá iluminar os pensamentos daquele que se encontra em momentos nebulosos da vida e de consciência. Então, a partir do momento que a gente vê o homem como um irmão de caminhada, alguns com boas ideias que possam acrescentar em nossa vida, aí nós estamos analisando e vendo as coisas, os fatos da maneira correta. Esse texto fala sobre o pensamento cristão, sobre a essência divina que há dentro de nós, e o autor é um autor bem polêmico, que eu deixei para comentar antes de falar de onde veio. O autor desse texto foi João de Deus. Por que eu primeiro quis comentar? Porque há muitas críticas e muitos julgamentos, apesar de ninguém ter o direito de julgar ninguém. Ele foi uma pessoa como ser humano, errou. E errou gravemente, e graças à misericórdia divina ele vai pagar pelos erros. Está na cadeia. Alguém concorda que ele está pagando pelo que fez? É a forma que a justiça divina nos colocou dentro do nosso intelecto de criar as leis civis para que todos os crimes cometidos na terra sejam pagos na terra. Agora, isso significa que ele pagando na terra, que ele está livre em outros planos? Obviamente que não. Justamente porque eu peguei uma mensagem desse autor para chegar aqui, nas causas anteriores das nossas aflições. Ele poderia fazer essa vida sem nem na cadeia entrar. Mas isso não significa que ele passou despercebido dentro das leis divinas, mas que numa próxima ele pagará. Por mais que ele esteja na cadeia, acredito eu, que mesmo a lei do homem achar que ele está pagando ali, ele nunca vai pagar esse débito. Aqui na terra não. Por quê? Não, de forma ele sempre será apontado. Eu tiro isso pelo aquele ator que matou aquela filha da Glória Pérez, Guilherme Pádua. Ele hoje é presbítero do igreja, mas ele não tem a liberdade de ir no supermercado, ele não tem a liberdade de sair na rua como o outro qualquer. Por quê? A colega minha é amiga da mãe dele. Aí ela fala assim, que ele separou da mulher, aí teve que dar o carro para a mulher. Mas só que a mãe passou o carro dela para ele, porque ele sempre onde ele vai, o pessoal aponta ali o assassino, o assassino, o brutal. Então quer dizer, por mais que ele pagou lá na grade, aqui fora sempre haverá pessoas que vai estar sempre apontando. Aí entra a seguinte situação. Ele pagou diante das leis dos homens. Perante os homens, nada ele deve. Ele seguiu uma vida num cenário onde ele pratica o bem, onde ele é misericordioso, onde ele é cordial com o seu próximo, ele é benevolente, ele também está fazendo o seu papel perante a lei de Deus. Não significa que um erro será pagado por borracha simplesmente porque um bem, talvez até menor, tenha sido feito. É aí que nós vamos entrar nas causas anteriores das aflições.
tudo que a gente faz é a lei da causa e do efeito. Se você errou, você vai pagar. Pode ser nessa vida, pode ser nessa e outra. Você pode simplesmente começar a pagar a partir da próxima. Talvez nada lhe aconteça diante de aflições nesta vida. É tudo de acordo com a programação divina. Mas nada passa despercebido. Nem o mal ele se torna invisível aos olhos de Deus. Então, se ele está sendo julgado, não cabe a ele retrucar essas pessoas que o estão julgando. Pelo contrário, o débito está sendo contraído àquele que aponta, e não aquele que está sendo apontado. Porque nós não somos deuses para condenar as atitudes de ninguém. Às vezes a gente não teve um erro tão grave, mas temos inúmeros outros erros que um dia também se voltarão contra nós, e o efeito virá de acordo com essa causa. Né? É uma semente que foi plantada. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você planta uma roseira, um dia ela vai dar rosa, mas nesse meio tempo ela vai dar muito espinho. Então, tudo que vai nascer vai ser de acordo com o que nós plantamos. E assim é a lei da causa e do efeito. Então, ele pagou diante dos homens e certamente pagará diante de Deus. E eu coloquei esse texto aqui de João de Deus porque é um texto 100% dentro do pensamento cristão, né? E eu quero dizer o seguinte, que ninguém é 100% mal, do jeito que ninguém também é 100% do bem. Nós somos seres errantes, como disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui para aprimorar, para resgatar os nossos débitos e para cada vez deixar mais deficiências do espírito e da moral para trás. Então, a partir do momento que não somos perfeitos, não significa também que somos casos perdidos. Como muitos dizem, fulano é caso perdido. Não, ele pode ter o lado do mal prevalecendo dentro de sua conduta. Mas com certeza, ele pode ter um filho que talvez seja a fraqueza dele, aquele amor que ele emite para aquele ser. Ele pode ter uma mãe pelo qual ele tem muito cuidado, muito carinho. Então todo mundo tem um pouco de amor, tem um pouco de bondade dentro do seu íntimo. E o que eu quero dizer é o seguinte, João de Deus errou. E eu não estou dizendo isso aqui por doutrina, tá? Que fique bem claro. Lá não é um centro espírita, lá é uma casa ecumênica. Lá é uma casa que envolve todas as religiões, assim dizendo. Ou melhor explicando, é a parte de qualquer religião. Tanto que lá tem imagens de santos, lá tem cristais que já voltam ao nosso misticismo. Então lá não é uma casa espírita. Mas eu coloquei ele aqui porque foi um homem que fez muito bem aqui na terra. Como um trabalhador da seara de Jesus. Mas como pessoa, ele também fez muito mal. E eu estou aqui para mostrar que o texto que ele trouxe aqui foi algo muito bom e produtivo. E as coisas que ele fez que foi muito mal, cabe a ele pagar e não a nós julgar. Isso serve de exemplo que ninguém tem que ser endeusado. Ninguém tem que ser visto como superior a nós. A gente tem que ouvir o que a pessoa tem de bom para falar e entrar no ouvido e sair no outro aquilo que não vai alimentar o nosso espírito com coisas boas. A minha mãe sempre diz assim, que não há um bom que não tem defeito e um ruim que não tem uma qualidade. Com certeza. Né? Com certeza. Porque é aquele ditado que fala que o pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Mentira. Tanto que, se fosse assim, tudo que a gente está estudando aqui é como se fosse tudo um bando de mentira. Né? A gente está estudando justamente o aprimoramento do espírito. E para o espírito aprimorar, nós temos que reiniciar esse processo evolutivo várias vezes nas encarnações. Jesus é carpinteiro, Jesus é artesão, Jesus é escultor, Jesus molda um pau desse aí, faz uma haste. Então não existe essa, até a fuga é torta, mentira. Verdade, com certeza. Então vou dar início às leituras. Causas anteriores das aflições, que é o capítulo 5, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida. Há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos, o que parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda dos seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida, as enfermidades de nascimento
sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Então aqui foi muito explícito ao dizer que existem duas causas das aflições. Existem as causas que têm uma explicação, nem que seja de outra vida, mas que nos é estranha. E existem também aquelas causas que foram culpa do homem, que o homem fez com que aquilo acontecesse. Essa palestra aqui, para quem veio no sábado retrasado, era o mesmo tema, viu gente? Estou repetindo, mas sábado e segunda são programações diferentes. Então o que acontece? Você está lá, bebeu bastante cerveja, é o seu hobby do final de semana, tomou até umas a mais do que deveria, aí você vai lá e lembra que você tem que pegar uma marquita mesmo e cortar ali um azulejo. E nesse meio tempo você vai lá e corta seu dedo. O que aconteceu? Isso aí foi algo que você trouxe de vida passada? Foi expiação por causa do mal que você fez a alguém? Não. Isso aí foi imprudência, né? Isso aí foi imprudência. Você estava alterado, né? Mentalmente, fisicamente, sem o controle total dos seus comandos, e foi fazer uma atividade onde você deveria ter muita concentração e foco naquilo. Então, numa fração de segundos, você mudou a programação da vida inteira. Aquele dedo era para estar ali e você correr com ele. Mas você perdeu por quê? Imprudência. Você está dirigindo na estrada. É permitido você ir até 80 km por hora. Às vezes a gente até passa um pouquinho, né? Não vou falar eu não, mas pouquinho. Pode ser muito não. E aí vamos dizer que você está lá 160 por hora e faz uma ultrapassagem de dupla contínua, uma curva ali na sua frente. Você está de frente com um caminhão e morre. O que foi isso? Negligência. Você sabe qual é a lei. Você tem uma carteira de habilitação. Você estudou a legislação. Você sabe que você não poderia ter feito aquilo. Você fez por quê? Livre-arbítrio. Está aí a maior causa de sofrimento. O livre-arbítrio, que a gente usa de forma negativa, faz as escolhas erradas e depois a gente paga o pato, né? Assim dizendo. Então você foi negligente, você veio um desencarne antes da sua hora, e não é nesse momento que Deus vai pegar ali e tirar seu carro na frente, não. É para você usar, para o bem ou para o mal. Mal para você, mal para os outros, bom para você ou bom para os outros. Do jeito que você quiser usar seu livre-arbítrio, Deus vai permitir. Obviamente, dentro de estudos mais específicos, certas limitações que impedem com que você ande para trás, vamos dizer assim, na sua caminhada evolutiva, né? Isso aí não é permitido. Mas você causar um acidente, você fazer uma coisa que não estava dentro da sua programação e que nenhuma explicação tem no seu passado, isso é muito possível. É simplesmente você fazer a escolha errada. Não é estar no lugar errado, na hora errada, como muitos dizem, né? Se você está ali, é porque você quis estar. Então você não está no lugar errado, você está no lugar que você gostaria. Então, as consequências virão de acordo com suas decisões. Então, nós somos os maiores responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Seja por causa de negligência ou imprudência, ou seja por causa de feitos em vidas anteriores. Tudo é por nossa culpa. Deus não colocou uma pedra no caminho para você tropeçar, para você aprender com ela. Deus, ele colocou você no mundo e a pedra estava lá. Você tropeçou na pedra, então tente tirar um proveito daquilo ali, né? Nossos erros têm que ser para os nossos futuros acertos. E os nossos erros, eles vão vir de uma maneira que nos tragam aflições e sofrimentos, para diante dessa situação nós absorvermos alguma mensagem para evitarmos de cometer erros similares no futuro. Então nós dependemos dessa vivência da matéria, da encarnação, porque lá em cima, como espíritos, lá nós podemos sim evoluir intelectualmente e moralmente, dentro do que nós estudamos e dentro do que nos é passado e nós aprendemos lá em cima. Mas é na prática, onde o véu é colocado e a gente não lembra de tudo o que se passou lá em cima, é que nós somos colocados à prova. E é aqui que nós vamos resgatar tudo que aqui nós fizemos, e não o que fizemos lá em cima. Que lá a gente só aprende, lá mil maravilhas, né? Existem sofrimentos também, mas que também vêm para o aprendizado. Mas as enfermidades e aflições é aqui que nós temos que viver para realmente sair andando a passos largos nessa caminhada evolutiva. Dentro disso que você está falando,
conhecimento que se tem, um exemplo de tragédias que acontecem, de Brumadinho, por exemplo, todas aquelas pessoas que estavam ali eram que estavam ali? Olha, é um assunto que a gente até em reunião estava debatendo. Há muitas opiniões ao que circula isso. Uma coisa a gente tem que deixar bem claro: o Espiritismo, ele não explica tudo, ele nos traz um conhecimento muito grande, mas como o próprio Jesus disse, o conhecimento sempre há de se, não de se renovar, mas de se acrescentar. Então muitas situações acabam sendo novas para serem, de uma forma assim, explicadas dentro do Espiritismo. Vou dizer por quê. Existem Taxada como verdade, aquilo ali. Exatamente. Porque existem situações, até no nosso próprio planeta, de modificações. Nós éramos, ou somos ainda, vamos colocar assim, um planeta de provas e expiações. Estamos passando por uma transição para nos tornarmos um planeta de regeneração. A partir do momento que o planeta evolui, novas necessidades vêm acontecendo, né, de acordo com o aprimoramento do próprio planeta, das próprias pessoas que aqui estão. Então, acho que a informação que eu posso passar pessoal, eu vou colocar pessoal, não vou colocar kardecista, porque isso não está escrito em linhas exatas aqui dentro do Evangelho. Mas dentro de algumas pesquisas de vídeos que eu ouvi, dentro da opinião que eu ouvi do João, do Elias, de várias pessoas diante do Tem até um vídeo, né, aquilo lá sobre a visão espírita, né? dentro de Brumadinho, não é? Tem até esse vídeo em específico. Eu não vi o vídeo, não. Mas o que tem outras opiniões também controversas a esse vídeo. Então por isso que eu estou dizendo que a gente tem que observar tudo, olhar para dentro e buscar lá a resposta, como está dizendo aquele próprio texto. Então eu, Adalberto, eu acredito o seguinte: existem tragédias que têm ligação com o passado, como o time da Chapecoense, que estava dentro daquele avião, 2011, não sei, não me recordo a data, e quase todo o time, 99% da tripulação do avião, veio ao desencarne. Foi um desencarne coletivo. O diretor, ex-diretor, né, falecido diretor da Chapecoense, veio através do médium na Casa Espírita e trouxe uma mensagem para a família. Nessa mensagem ele falou: gente, vocês podem ficar despreocupados, não foi uma tragédia ao ponto espiritual, assim dizendo. Isso tinha que acontecer, estava programado, quem estava dentro do avião deveria estar. Nós todos vivemos juntos em uma guerra, se eu não me engano foi na Segunda Guerra Mundial, onde eles faziam parte daqueles, não sei se são batedores que falam que derruba o avião, né? Dentro dos batedores, onde eles derrubaram, dentro da artilharia, né? Sendo que eles derrubaram, abateram vários e vários aviões. Então, por escolha própria daquele grupo de espíritos, eles escolheram resgatar juntos dentro de um acidente um avião. Então, assim, tem toda uma explicação como se diz, karma, né? Que são as causas anteriores. Eles tiveram como escolher essa expiação para estar resgatando o mal que fizeram. Agora, tem também a situação de Brumadinho que eu já vejo de uma forma diferente. Muito se fala sobre trabalhadores de última hora dos trabalhadores da primeira hora. Muitos aqui já estão fazendo seus trabalhos, como já estão encarnados, assim sendo considerados trabalhadores de última hora. Agora, aqueles que começarem a reencarnar dentro desse mundo de transição, muito trabalho vão ter, e escolhidos a dedo serão, para ter a oportunidade de renascer, de reencarnar aqui na Terra. Porque aqui vai estar sendo o planeta mais evoluído. Então não cabe a qualquer um, com diferentes mazelas a serem corrigidas e um pouco a agregar na evolução do nosso plano, reencarnar aqui. Não serão, dizendo ao pé da letra da forma terrútil, não serão dignos do planeta Terra. E irão para outros planos interiores, onde também serão de grande valia pela evolução e caminhada que já possuem. Então, eu, Adalberto, acredito que em Brumadinho, pessoas foram colocadas lá, muitos até mesmo para poderem reencarnar aqui na Terra, até mesmo para ajudar nesse processo de transição. E de fato, essas pessoas que estavam lá tinham que estar. E até dei exemplo aqui falando outro dia, eu tenho uma tia que mora em Belo Horizonte, que ela tem uma pousada. O dono daquela pousada lá de Brumadinho, que foi totalmente destruída, ele convidou, né, a tia e o esposo dela para irem para lá 2 dias antes da tragédia.
Minha tia adora passear, adora ir para os lugares. Esse dia ela sentiu um negócio ruim por dentro, que não devia ir, que não queria ir. Brigou até com o marido, ficar sem conversar, porque queria ir. Ela não, resumindo, não foram. Né? 2 dias depois aconteceu a tragédia. Ou seja, não era para ela estar lá. Agora, teve tanta gente que estava de folga, e porque teve gente que passou mal e não foi trabalhar, e não estava na hora da tragédia, que a pessoa que estava de folga foi lá cumprir o plantão da outra, e acabou desencarnando junto com a tragédia. Então, assim, foi tudo muito bem arquitetado para que as pessoas certas fossem. Significa que todas essas pessoas estavam dentro de uma mesma vida, o mesmo erro na vida passada? Eu já penso nesse caso diferente. Já é uma programação de desencarne por 2 motivos. Uma que eu citei aqui agora, que é para a reencarnação aqui no plano, para serem instruídos lá em cima, serem preparados para ajudar na transição. E outra, são aquelas pessoas que, talvez, por estarem não acompanhando a evolução do nosso planeta, estarem muito enfiados entre vícios, de más tendências, com moral muito baixa, que também possam ter desencarnado já para uma limpeza que está sendo feita do nosso plano. Então, opinião pessoal, tá? Se alguém falar diferente, pode pesquisar, olha para dentro, você vai achar a sua resposta. Então, isso aqui eu, Adalberto, penso. Mas cada um, em relação a essa tragédia, tem um ponto de vista, né? Sim, sim. Então, um fala que é negligência dele, o outro fala que tinha que acontecer, mas você pode observar que as mortes estão acontecendo coletivas. Sim. Não é? E isso, infelizmente, é algo que a gente está percebendo que vem acontecendo com frequência, pode ser que continue acontecendo. Só cabe a Deus uma resposta mais direta sobre isso, né? Agora, essa questão de culpar ou não, negligência ou não, isso aí é uma situação não só divina, mas também humana. Nós temos conhecimento e intelecto científico para estudar o que foi bem feito para durar a vida toda e o que foi feito a qualquer custo para visando lucros, para poder ir lá e não aguentar. E isso eu só estou colocando as hipóteses, não estou falando nem que é um nem que é outro. Eu não sou perito na área, então quem sou eu para opinar? Mas uma coisa é certa e consta no Evangelho. Completa para mim, o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocá-lo. Ou seja, tem coisas que tem que acontecer, mas tinha que ser necessariamente ali. Se houvesse total prudência, poderia acontecer qualquer outra coisa em outro lugar, aquelas mesmas pessoas, por um motivo qualquer, estariam ali. Elas não teriam que passar pelo que passaram, necessariamente naquele lugar, pelo estudo de uma barragem. Né? Então o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocá-lo. Então, certamente, lá em cima, se alguém da Vale teve culpa dentro disso, não cabe a mim julgar, com certeza plantou algo muito ruim que aflições virão em próximas vidas, em expiações. Né? Deixa eu só dar continuidade aqui na leitura, porque esse assunto, a gente, principalmente quando entra dentro dessa transição planetária, a gente acaba firmando ele. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Aqui está falando com a pessoa que nasce com idiotia, com cretinismo, com a paralisia cerebral, alguma situação que coloca ela aos cuidados de um próximo, que ela por si não consegue seu próprio sustento, não vai conseguir um trabalho, não vai, enfim, nem as suas próprias necessidades pessoais conseguirá estar fazendo. Isso aqui tem várias explicações dentro da doutrina, né? Isso aqui pode ser resgate até para as duas partes. Aquela que vai ter, como nós lemos no início, né, toda a paciência do mundo, de cuidar, de ter amor, de ter zelo, de ter carinho, né? Vai ter um ser sobre a sua responsabilidade, de tudo, para tudo depende de ti. Né? Então isso é uma responsabilidade muito grande. E isso não deixa de ser mais do que expiação, uma prova, né? Uma prova de amor, né? Uma prova de carinho ali, de afeto ao próximo. Né? Então isso é algo que envolve as duas partes. Agora aquele ser, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que tem paralisia
cerebral, que não consegue se expressar, em alguns casos, né, não consegue falar, não consegue fazer nada de sua vida. Eu vou dar uma explicação dentre várias que eu até desconheço, mas que eu sei que existem. Uma pessoa muito inteligente, veio para cá, vamos colocar a nível do Einstein, que veio trazer tantas novidades, fazer uma revolução na ciência e que veio otimizar o conhecimento na Terra para grandes novas conquistas. Vai lá e usa toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, que não foi um privilégio, obviamente isso vem na sua evolução de vida a vida, mas que teve a capacidade física de exercer com todo esse conhecimento que trouxe na sua bagagem encarnatória, e usou 100% para o mal. Só pensou em si próprio, foi ganancioso, foi desonesto, não pensou em ninguém além de si mesmo, o seu ego era elevado às alturas e simplesmente trouxe prejuízos para a evolução até do nosso próprio planeta. Essa pessoa que foi muito inteligente na vida, na próxima vida ela pode vir dessa forma, sem conseguir ter um intelecto nem para desenvolver um diálogo, nem para ter uma conversa com uma pessoa simples, simplesmente para fazer nada. E as riquezas que foi adquirido diante do seu intelecto, nada daquilo vai ser permitido naquela vida. Nada vai conseguir ser conquistado, porque nada poderá ser feito por aquele ser que está ali, inerte, paralisado aos cuidados de uma outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa nasce com alguma deficiência, nasce com algum problema. Não vamos achar que é uma injustiça divina. Pelo contrário, é uma misericórdia divina para aquela pessoa vir dentro de uma condição onde ela possa fazer um grande resgate, principalmente tendo resignação, não reclamando daquelas aflições que o rodeiam naquela vida, mas agradecendo a Deus pela oportunidade de estar resgatando tudo aquilo que já fez em outras vidas de ruim, para que numa próxima vida ela possa já estar passo à frente na sua evolução e com maiores possibilidades para si e para o próximo, colocando sempre coisas boas dentro dessa linha de raciocínio, né? Então tem uma explicação divina para tudo, mas nem tudo nos é revelado quando nós aqui estamos passando por aquelas aflições. Nós temos por fé, por necessidade da fé, acreditar e resignar, não reclamar, não blasfemar contra Deus, achando que foi vítima, às vezes, de uma escolha divina negativa para a sua vida. Não, Deus não escolhe nada para ninguém. Deus nos cria e nos deixa seguir nossos próprios passos, aprendendo, errando, e assim vai. Deixa eu te falar. Você falou que a gente vem e tem aquele esquecimento de vidas passadas. Mas, porém, tem pessoas que têm aquela capacidade de ter um entendimento que o que ele está passando tem tudo a ver com as vidas passadas. Sim. Por quê? Porque eu já nasci com problema no fígado. E já tirei 30% do meu fígado, que era junto com a vesícula, que estava lançada na vesícula, no fígado. Secou a parte do meu fígado. Aí o médico perguntou, inclusive foi até a doutora Amilca. Aí falou assim, você já fumou, você já bebeu na sua vida? Eu falei, nunca fumei e nunca bebi. Tem pavor de bebida, tem pavor de cigarro. Aí eu te pergunto, e hoje eu tenho pavor, o cheiro da pílula, o cheiro da bebida. E sinto muito dor no fígado, e viu que esse problema, aonde assim, tipo assim, eu acredito que em vidas passadas eu bebi muito. Eu bebi muito, eu já fui dona de zona, já distribuí lares, quando eu falo isso eu estou ouvindo, mas é verdade. Eu já distribuí muito casamento em vidas passadas, porque hoje eu não firmo com ninguém, não, entendeu? E tenho aquele dom, e tenho aquela missão de ajudar. Tem mais, tem menos. Isso é desde pequeno. Então acredito eu que eu já tive uma vida, outras vidas, onde eu destruí lá, fiz crianças sofrer. Tem pessoas aqui que testemunham, assim, né? Tem várias.
Eu fiz um voto com Deus mesmo, desde pequenininha, essa me está ajudando, mas eu vejo também que foi filhos passados. E esse fato do meu filho, eu vivi demais. A explicação espírita dentro disso é justamente o que você está dizendo. A gente não pode afirmar que foi isso, mas é a grande chance que seja, tá entendendo? Porque se você tem um vício nessa vida, e talvez nessa vida você não tenha consequências desse seu vício, mas na próxima você pode vir com a enfermidade como se tivesse sido a vida inteira viciado em determinada droga, né? Enfim. No caso do fígado, tem muita explicação com a bebida. Eu conheço uma mulher mesmo que ela era médica. Ela é viva, ainda que ela é, né? Ela é médica. Ela teve cirrose e câncer do pulmão, nunca bebeu, nunca fumou. Né? Agora, só de você não estar bebendo e fumando nessa vida, não ter atraído esse vício para você, já é um grande ponto a seu favor, uma prova superada. Porque se você tem essa má tendência de outra vida, com certeza oportunidades nessa você teve. E as escolhas só cabem a você mesmo. Se você fez a escolha certa, então com certeza já foi algo superado. Porque você já vai mais leve, vamos dizer assim, dessas más tendências para a próxima vida. E se não destruiu lá nessa vida, não é que maravilha. Não, deixa eu falar. E tem pessoas que ficam perto de mim, sente cheiro de cigarro na minha boca, e sente cheiro de cachaça na minha boca. Já tem umas outras explicações aí, entrando mais a fundo aí. Depois isso aí é bom você conversar até na conversa fraterna ali. Você vai ver umas explicações mais detalhadas. Se eu não bebo, né? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento, problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não podem fazer nem o bem nem o mal. Aqui eu já vou tentar a explicação desenhada mesmo. Acho que a última vez que eu fui não até rir. Mas eu acho que é para a gente entender melhor dentro do que está dizendo. Algumas religiões, na verdade, nós temos 3 religiões cristãs, né? Pelo menos que eu conheço. É o catolicismo, o protestantismo, que englobam várias linhagens, né? Assim como o catolicismo também tem algumas, e o espiritismo, que também tem algumas linhagens. São 3 religiões cristãs, mas cada segmento ali interpreta Cristo de uma maneira. Aqui nós acreditamos que Jesus veio nos prometer a vida futura e infinita, né? Onde nós temos toda a possibilidade de errar, de aprender, de reencarnar, de resgatar nossos erros, enfim, da gente ter várias oportunidades dentro da misericórdia divina. Já outras religiões que acreditam no céu e no inferno, algumas com purgatório ali entre esses 2 pontos, já acreditam no quê? Que o nosso espírito foi criado junto com o nosso corpo. Nós nascemos, né? E a partir do momento que a gente for nascer, nós somos gerados ali, nosso espírito foi criado e está tendo ali a sua primeira vida, primeira e única. Que ali ele vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Ou ele vai viver eternamente no céu, gozando da felicidade eterna, ou vai queimar para o resto da eternidade lá nos mármores do inferno. Tá, então esses são os pontos colocados. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho sobre a misericórdia divina. Eu não vou explicar sobre céu, sobre inferno. Eu não sou padre, não sou pastor, eu sou espírita e nem palestrando direito eu sou. Estou substituindo esse aqui hoje, que é esse compromisso. Então, eu vou colocar aqui sobre a minha visão sobre a misericórdia divina. Aqui é o céu. E aqui, o inferno. Beleza. O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? O bem. Para o inferno, o mal. Acho que é bem simples, né? Para a gente entender dentro desse contexto.
Então vamos colocar aqui, vou pegar de exemplo de novo, minha amiga Lu. A Lu veio aqui, fez o bem, tá aqui, ó, bacana, tá aqui nesse nível aqui do bem. Eu já fui lá, que eu não vou colocar ninguém no exemplo que fez o mal, né? Senão alguém me pega lá fora. Mas vamos dizer, eu, Adalberto, fiz o mal, mas não fiz tanto também, não. Eu tô aqui, ó. Já nosso amigo João, que esse aqui eu sei que não vai ficar chateado comigo, ele fez o bem, mas ele fez o mal também. Vamos dizer que ele fez mais o mal do que o bem, mas fez o bem também, certo? E nossa querida Glaucia, que é o coração da casa, não acredito que ela fez o mal, não. Mas vou colocar de exemplo, porque ela também não fica chateada, não. Ela fez mais o bem do que o mal, mas também fez o mal. E nós vamos pegar, por exemplo, o São Francisco de Assis. O cara abdicou a vida dele, assim como Chico Xavier, pegou da vida dele e doou, né? Nada ele quis para ele só quis mais dar conta. E vamos pegar o Hitler, por exemplo, matou, genocídio, aquele negócio todo, egocêntrico, queria tudo ao seu redor. Fez o mal demais da conta, não fez o bem em momento nenhum. Gente, isso é só um exemplo, tá? Isso aqui é só um desenhozinho besta para a gente tentar entender que é uma linha de raciocínio. Então tá. Então eu estou aqui, queimei no inferno. O Hitler também. Beleza, eu fiz muito menos o mal do que ele, a diferença nossa que é grande. Mas nós vamos queimar no mesmo fogo que queima e arde do mesmo jeito. Essa é a eternidade. Beleza. Essa aqui é a Lu, fez o bem, foi pro céu, parabéns. Esse aqui, Chico Xavier. A diferença deles também está muito grande, né? Fez muito mais o bem do que a Lu. A Lu só, de vez em quando, ajuda a senhora a atravessar a rua, devolve o troco quando está errado, né? Chico Xavier não. Chico Xavier fez 1 milhão de coisas para os outros aqui, vendeu milhões em livro, não usou R$1, foi tudo para os outros. Beleza. Eles vão para o mesmo céu. A mesma felicidade que um vai gozar depois dessa vida, o outro também vai, né? E aqui está o caso sério de Joãozinho da Glau. O que vão arrumar com esses dois? O João, ele fez o bem, mas ele predominou no mal. Vai queimar no inferno. Agora, a Glau, ela fez o mal, mas ela fez mais o bem. Então ela está mais do lado de cá, certo? E é na visão católica, né? E protestante, dentro do contexto final que eu vou colocar, que tem um pormenor do protestantismo. Então, ele fez mais o mal, né? Do que o bem, queimou no inferno. A Glau fez mais o bem do que o mal, foi para o céu. Tá. É justo que a Glau fez o mal. Um pouquinho. Mas bem também não foi muito, não. Onde que ela está aqui dentro do nível da escala aqui de bondade. É justo que a Glau seja no melhor que você, no mesmo lugar que a Lu. E é justo que as duas estejam no mesmo lugar que Chico Xavier, que São Francisco. Eu não acho isso. Abriu mão da vida inteira para fazer o bem, para ajudar o próximo. A Glória foi lá ainda, bateu na vizinha, chutou o papagaio periquito, só que foi lá e fez um cara de bem e beleza. Foi mais bem do que não, está no céu. Eu não acho muito justo. E o João, que não está muito diferente da Glória, mas está um passinho para cá, para o inferno, e a Glória um passinho lá para o céu. Ele vai para um lugar tão pior do que ela vai simplesmente para o paraíso. E ele vai para o resto da sua eternidade queimar no inferno, no mesmo lugar do Hitler que fez tantos absurdos para a humanidade, Adalberto. Adalberto, essa aí seria na visão protestante, porque na visão católica tem o purgatório. Não, mas o purgatório é o seguinte, a Glau, no caso aqui, era a única que iria para o purgatório, porque a Glau fez um pouquinho de mal. E o purgatório é como se fosse uma sala de espera do céu. Dali você não desce para o inferno. Você vai ficar lá para você purgar o restinho dos seus pecados e vai subir para o céu. Então, em resumo, vai para o céu. E no protestantismo também tem uma diferença. Hitler está aqui, certo? Não fez o bem, só fez o mal. Se no leito da morte, na hora derradeira, ele se arrepende e aceita Deus, ele vai vir para o mesmo lugar que Chico Xavier estava. O protestantismo é assim também. Entendeu? Ou seja, o Deus que eu conheço, eu, Adalberto, eu conheço um Deus que é misericordioso, que dá oportunidade a todos os seus filhos, que quer evolução dentro do livre-arbítrio, ou seja, por conta própria de cada um, para que eles sigam seus passos, erram, tropeçam, caiam, se levantem e possam ir lá de novo fazer a coisa certa. E além de tudo, ele dá oportunidade de quantas vidas forem precisas. São infinitas as oportunidades de reencarnação que Deus nos dá. Isso, para mim, é um Deus que eu acredito ser misericordioso. Agora, um Deus
que me condena para o resto da eternidade a queimar no fogo, que eu errei. Eu não acho que esse Deus é misericordioso. Um Deus que vai falar que se eu acertei, ou se eu fui mais ou menos ali, mas fiz mais bondade que maldade, enquanto o irmão está no grau que está aqui de bondade, que fez inúmeras coisas pensando no próximo, vamos ficar eternamente na felicidade? Como é que está a diferença de evolução aqui? Não existe. Existe simplesmente o seguinte: escolha uma única vez o caminho a ser traçado, que seja feliz ou queime no inferno. Isso é misericórdia? Eu não acredito que seja. Respeito todas as linhas de pensamento. Todas mesmo. Qualquer religião, você fala que ali faz três ruins com os outros. É a fé dele? Tem meu respeito. Não significa que eu tenho que fazer igual. Então, respeito todas as linhas de pensamento. Agora, céu e inferno, dentro da visão espírita, não existe. Dentro da visão espírita, o que existe? Seres mais evoluídos, seres menos evoluídos, todos em ascensão e todos no caminho da evolução. Jesus, para nós, ele foi inferior ao que somos hoje. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. Antes desse mundo que habitamos, tem um mundo inferior, que é um mundo primitivo. O que já fomos há um tempo atrás, que nossos livros de história nos permitem conhecer a respeito. E Jesus, ele não teve nenhum benefício divino. Ele foi criado como primitivo, simples e ignorante, como todos nós que aqui estamos. Porém, nas suas sucessivas vidas, sucessivas reencarnações e dentro de suas escolhas, ele foi aprimorando ao ponto de que hoje ele é o governador do nosso planeta e o nosso exemplo, o nosso espelho do que se deve ser na vida e do amor que devemos ter para com o próximo. Então, todos nós fomos criados de forma igual. Deus foi igualitário na criação. Como também algumas religiões acreditam que os anjos foram seres criados à parte. Já foram criados como anjos, com essa preferência divina, assim colocando, né? Porque se você cria um melhor que o outro, você teve uma preferência por aquele, né? Então você possibilitou de que ele fosse livre de todo sofrimento, já se tornando, a partir da criação, um ser angelical. Aqui nós não acreditamos em nada disso. Nenhum espírito, nenhuma referência, como temos até que viver aqui na Terra, como Santa Xavier, São Francisco, Maria de Calcutá, enfim, vários outros, nenhum deles foram criados com toda essa bondade no coração como eles têm hoje. Eles foram criados como nós, que também não saímos da mão do Criador para esta vida. Se aqui estamos, se sabemos viver em comunidade, em sociedade, se sabemos diferenciar o que é bom do que é mal, muitas vezes não acertando nas escolhas, mas tendo uma noção do que é o bom, o bem e do que é o mal, certamente uma carga de outras vidas, uma bagagem nós temos para sabermos assimilar as coisas. Se hoje a gente pega um livro e começa a ler dentro de alguma doutrina, dentro de uma Bíblia, dentro do Evangelho, e a gente começa a ler aquilo e tem uma afinidade muito grande com aquilo sendo a plena verdade, tenha certeza, não é a primeira vez que você está lendo isso. É um conhecimento que você já trouxe de outras vidas. Você não vai lembrar, né? Porque, às vezes, a gente se pergunta, nossa, mas se eu lembrar seria tão mais fácil? Eu te afirmo que seria muito mais difícil. Imagina se eu e o Aguimar, na outra vida, fomos inimigos, um matou o outro e beleza. Finalizamos a vida assim, sem estarmos em paz. Nessa vida, quando nós nos reencontrarmos, como seria? Eu já ia olhar para ele e falar assim, rapaz, você que me matou na outra. Eu já ia voar no pescoço dele. Porque eu já iria vir com aquele rancor do passado. Né? Agora, se isso aconteceu no passado, o que poderia acontecer entre nós? É aquela pessoa que você diz assim, não sei porquê, eu não fui com a cara de fulano. Você já se perguntou por que você não foi com a cara de uma pessoa? Você não conhece. Você não sabe a procedência. Não te fez nada de bom nem de mal. Você está conhecendo ela como você conheceu todas as outras pessoas que você tem como vínculo de amizade na sua vida. Por que você não vai com a cara de fulano? Alguma coisa tem, né? A gente tem, então, sabe o quê? Algum mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que você não lembra, mas que faz parte da sua bagagem também, do que você trouxe para essa vida, porém com o véu do esquecimento em cima.
Então, a partir do momento que eu vejo a Guimar, eu não fui com a cara daqui a careca agora. O que eu tenho que fazer? Eu vou virar a cara até ele não gostei dele e não vai fazer parte do meu filme de amizade? Não. Pelo contrário, vou me aproximar, vou tentar fazer amizade, vou tentar conhecer o lado bom do que ele tem para me mostrar, porque a partir do momento que nós fizemos a paz, nós criamos um vínculo de amizade ali, certamente nós deixamos o passado para trás e resgatamos essa mazela que veio conosco de vidas anteriores. Porque esses algozes estão em nossos lares. Geralmente é o irmão, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. É verdade. É verdade. Até porque no laço sanguíneo é mais difícil de você romper. Não que seja impossível, porque infelizmente a gente vê pai matando filho, filho matando pai. Tem cada coisa que acontece que até entristece o coração da gente. Mas a partir do momento que você está lá dentro da família, você pode brigar, você pode xingar, você pode falar que não gosta, mas na hora da necessidade, na hora da dor, na hora que o bicho pega para capar mesmo assim dizendo, você está ali. Ou você é ajudado ou você ajuda. Pelo menos é assim que deve ser, né? Eu estou colocando isso no geral. Obviamente, cada pessoa, por ser um ser individual, tem a sua forma de interagir diante dos problemas, né? Tem suas escolhas. Me defina para mim, com poucas palavras, o que é o céu e o inferno para você. O céu e o inferno são estados de consciência. Hoje eu posso estar vivendo o meu céu particular, porque a minha vida está boa, eu estou satisfeito com a minha família, com meus amigos, com o meu emprego, apesar de todas as dificuldades que tem dentro de todos os citados, eu tenho resignação e fé em Deus de que é aquilo que eu mereço, e eu estou feliz. Isso é o céu. O inferno eu poderia também estar vivendo agora, a partir do momento que o meu trabalho é ruim, a minha esposa é mais feia que a do vizinho, o meu cachorro late a noite inteira e a vira-lata. Ou seja, às vezes a gente consegue achar defeito nas coisas. Às vezes a gente consegue fazer com que uma vida que está muito melhor do que de vários à nossa volta, a gente consegue ver como se estivesse pior. A gente se enfia num buraco. Então o inferno é um estado de consciência que a gente se encontra, mas que é transitório. Nada é para sempre. Hoje eu estou de alguma maneira, eu não sou daquela maneira. Então, se eu começar a analisar dessa forma, eu vou causar uma transformação na minha vida de dentro para fora. Que é como, repetindo aquele texto que eu trouxe, nós não temos que trazer as soluções da vida da gente e colocar na mão das pessoas, dentro do exterior. Não tem pastor, não tem padre, não tem palestrante, não tem ninguém que vai resolver nossos problemas. As pessoas que já estão mais esclarecidas e que estão com mais luz dentro do seu raciocínio, dentro da sua linha de pensamento, essas podem clarear nós que estamos passando por momentos nebulosos. Mas ela só vai clarear. Quem vai sair lá de dentro é você. Quem vai te salvar da situação e desse inferno astral que você está vivendo é Jesus, dentro dos ensinamentos que Ele nos deixou. Agora me volta a pergunta. O que você está vivendo no momento? Me volta a pergunta que eu te fiz, que eu vou te responder em 2 palavras. O que é céu, o que é inferno? Eu vou responder a palavra do Chico Xavier. É o que você respondeu. O céu e o inferno está dentro de nós mesmos. Exatamente. Concorda? Exatamente. Ou seja, como Jesus disse, sois deuses, Ele está dizendo que nós temos Deus dentro de nós. O Chico respondeu. Chico Certo? Xavier falou assim. Exatamente. Então, tudo que Chico Xavier disse está dentro do kardecismo. Chico um dia disse também assim, ó, se um dia eu dizer qualquer coisa, trazer qualquer conhecimento que desmita e vá contrário ao que Kardec disse, fique com Kardec. Ou seja, ele trouxe complementos. O Espiritismo, ele é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus, quando ainda em vida. E ele não veio para ser transformado, ele é imutável, mas ele ainda não é tudo. Muito irá se acrescentar, mas tudo que aqui está escrito, tudo que fala sobre a reencarnação, tudo que fala principalmente que a gente tem que prestar bastante atenção, livre-arbítrio, causa e efeito, nós temos que levar a sério. Porque é isso que vai nos trazer a qualidade de vida nas próximas encarnações.
Porque se vivermos uma vida desregrada, uma vida anticristã, quando eu falo anticristã, eu não estou falando antirreligiosa. A religião não salva ninguém. Pelo contrário, muitas vezes, em muitas situações, como na época da aquisição, né, que foi a idade das trevas, que era considerada a Idade Média, onde muito se matou em nome de Deus, cometidos essas atrocidades através das religiões, só nos mostra que, como Jesus não tinha uma religião e não fundou nenhuma religião, nós também não seremos salvos pela religião. A religião é uma casa, né, espírita, católica, até porque o espiritismo não é considerado uma religião, mas uma doutrina, né? Mas vamos colocar aí dentro das igrejas, por exemplo, lá nós vamos encontrar a palavra de Deus dentro da Bíblia, e é isso que a gente vai buscar. Não são dogmas que nós vamos atrás, porque não é a religião que salva, são as nossas atitudes. E a fé dentro do ensinamento de Jesus traz a transformação, a mudança íntima, aquela que, como você mesmo falou, está dentro de nós. E é a partir de dentro de nós é que nós vamos mudar. Externamente, nós temos ajuda, mas nós não temos solução. A solução está na fé, no autoconhecimento, na reforma íntima e nos passos que Jesus deixou para nós. Até porque que a religião veio foi para frear o homem. É placa. Né? Exatamente. E muito ainda está a se modificar. Tudo para nós, o mundo, pelo menos depois que Jesus veio, tem 2019 anos, certo? Antes de Jesus vir, tem mais de 15 milhões de anos, né? Agora, isso para o mundo espiritual é uma questão de estralar de dedos, não é nada. Então, tudo que a gente está vivendo, que a gente acha muito, estou sofrendo muito, estou desesperado porque isso não passa, isso é coisa pequena, a partir do momento que nós estejamos entregues na mão de Deus, que a gente tenha confiança nos planos que Deus tem para todos nós, não é para mim em específico, porque Deus, Ele me deu tudo, do jeito que para você, Ele também deu tudo, que é a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de aprender para usar a outra oportunidade que é de fazer a escolha certa. Mas Jesus não disse para nós que não foi fácil. Exatamente. Às vezes a gente tem que passar pelo vale, né? Mas a Bíblia mesmo nos conforta. Fala que o choro pode durar uma noite, mas o sofrimento vem tudo passa. Na verdade, uma felicidade sem sofrimento. Assim como você iria preferir o dia se não existisse a noite, né? Como que você ia preferir o calor se não existisse o frio? E da mesma forma, como que você vai se purificar e ser assertivo nas suas escolhas se você não conhecer o lado errado, as escolhas erradas e as consequências que por elas você está sendo, né? Está transformando. Não seria fácil, mas você vai ligar tudo. Mas a pessoa, se tudo fosse fácil. Gente, já estourei o horário aqui, então vou agradecer a paciência e a contribuição de todos aí, né? Cada um colocando suas ideias, ajudando a gente aí, que a gente vem aqui na frente, não é dar aula não, a gente vem estudar junto com vocês. Então a partir do momento que todos nós usamos nosso raciocínio, a nossa interpretação sobre as coisas do Pai, nós estamos juntos aprendendo. E eu agradeço a todos aí pela paciência, tá? E agora nós vamos finalizar a noite de hoje com oração. Pedindo a Jesus, pedindo a todos os mestres que estão dentro de um contexto espiritual elevado, que estão nos iluminando nesse momento, assim como a espiritualidade amiga, toda que está aqui presente, possa interceder por nós, não nos trazendo a salvação, exteriorizando a nossa fé, mas trazendo o conhecimento, a capacidade de absorção de tudo que é estudado, de tudo o que é pesquisado dentro dos conhecimentos e dos passos conduzidos por Jesus, nos deixando essa herança maravilhosa do amor praticado entre os homens, do espiritismo e todo o conhecimento dos mundos e dimensões superiores, de todos os propósitos do que estamos passando de bom ou de ruim, assim julgados por nós aqui na vida, e que nos dê resignação para que possamos aprender, que possamos evoluir e que possamos
cada vez aprimorar mais e abandonarmos as nossas más tendências, através de uma reforma íntima que vem de dentro da centelha divina que foi depositada dentro de nós, nos fazendo e nos tornamos autocapazes de fazer tudo o que for necessário e permitido para chegarmos ao lado do Pai. Que assim seja.